Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje quero falar sobre Levi Mateus, um homem que foi chamado por Jesus para ser um dos seus discípulos, mas ele tinha um problema um pouco além do que os outros discípulos. Ele era um cobrador de impostos. E esta profissão, nos tempos de Jesus, era uma profissão abominável. Era comparada a um pecado de prostituição, de adultério, de ladrão, né, de salteador. E por quê? Lembrando do período histórico, o Império Romano era que dominava Israel. E sendo assim, os Césares, eles solicitavam tributos. E para isso, então, no caso de Levi Mateus trabalhava na região de Cafarnaum, como a gente pode ver no Evangelho de Mateus, no capítulo 9. E com isto, quem estava ali comandando a região da Galileia, todo aquele território, era Herodes. Mas Herodes foi posto por César, né, como governador da Galileia, e ali então ele vendeu, né, um direito para os judeus que eram mais ricos, para se tornar então publicanos ou o chefe dos publicanos, que foi o caso também de Zaqueu. Então ele abriu uma concessão, um direito para que este povo, para que estas pessoas, né, que tinham mais poder aquisitivo, se tornassem cobradores de impostos. E estes chefes tinham seus funcionários. E um destes funcionários é Levi Mateus, que é então nosso personagem central deste vídeo. Qual era a função de Levi Mateus? Ele ficava na alfândega, que era um local que poderia ser ali aonde mais tinha os trabalhadores, né? Porque tinha dois tipos de impostos: sobre a agricultura, sobre o comércio marítimo e também sobre a pessoa em si. A pessoa, simplesmente por ela existir a partir dos 20 anos, ela deveria pagar impostos, tipo um imposto vital, vamos dizer assim. E os trabalhadores também precisavam pagar impostos, né, do tipo de mercadoria que eles vendiam. Cafarnaum era um porto marítimo, que ali tinha, né, o Mar da Galileia, e eles faziam, né, as pescas, ali eles trabalhavam, né, vendiam o peixe, e eles precisavam pagar o imposto, que foi também o caso de Pedro, que pagou o imposto, né, pelo seu trabalho como pescador. E Levi Mateus trabalhava nesta alfandegaria, que era em Cafarnaum. Ali ele recebia os impostos sobre o comércio marítimo. E veja só, a Bíblia nos diz que no capítulo 9 de Mateus, que Jesus, passando por Cafarnaum, vê ali que está assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me, e ele, levantando-se, o seguiu. Veja só, como eu falei anteriormente, os cobradores de impostos, eles não eram bem vistos, eles eram tratados como traidores do templo, traidores da sua própria pátria, traidores do seu próprio povo, porque eles estavam trabalhando em prol de Roma, do império que dominava, que massacrava Israel. E então eles eram rejeitados pela sociedade, rejeitados pelos fariseus, rejeitados pelo templo, rejeitados por todos. As pessoas cuspiam neles, as pessoas não o respeitavam. Mas eles, de certa forma, eles tinham uma autoridade ali para receber os impostos. E as pessoas que não pagavam impostos, elas tinham todos os seus bens ali retirados. Né? Terrível crime era cometer, né, uma sonegação de impostos. Todos os seus bens eram confiscados e a pessoa então se tornava escravo de Roma. Por isso também, né, e além disso, estes escravos eram lançados, né, no Coliseu para se tornar ali alimento para as feras, né, e eram coisas horríveis que eram cometidas, né, por Roma devido ao não pagamento destes impostos. Então veja só,
eles usavam uma mesinha, eles tinham uma cadeira da qual eles ficavam assentados, né, recolhendo os impostos, e uma bolsa de couro da qual eles guardavam, então, as moedas. E a Bíblia, então, nos diz, né, que, como foi o episódio também de Zaqueu, né, que, de certa forma, cobrava para mais, além daquilo que era denominado por Roma, mas além, né, desta cobrança para mais que eles tiravam, vamos dizer assim, um troco, né, por fora, havia um problema entre os judeus. Os judeus não recebiam o troco que era dado pelos cobradores de impostos. Por quê? Porque eles consideravam a moeda impura. E eles tinham tanta raiva dos cobradores de impostos, dos publicanos, que eles então não aceitavam nem o troco. Se eles não tinham o dinheiro ali certinho, trocado, eles não queriam o troco. Então esse dinheiro eles já recebiam, também ficavam já para si. Né? E aí então, Jesus vendo, a Bíblia nos diz ali a partir do versículo 9, do capítulo 9 de Mateus, que Jesus vendo ali Levi Mateus, ele vai então chamar a Levi para ser um dos seus discípulos. E pelo que dá para entender aqui, que Levi ele não pensa duas vezes, ele vai e segue o Messias. E o que eu consigo entender disto? Veja que Levi ali, ele entrou numa profissão impura, imunda, foi rejeitado pelo povo, estava ali vivendo separado de Deus, separado do povo, separado da sua própria pátria, porque ele havia traído a sua própria nação, seu próprio povo. Ele, sendo publicano também, ele era um pecador público. É isso que queria dizer um publicano, era um pecador público, que não tinha vergonha, podia pecar em público, porque ele estava ali praticamente, né, roubando a própria pátria de forma pública, né, e de forma ainda legalizada pelo Império Romano. E também era considerado, né, um pecado grave contra o próprio Deus, contra o próprio povo e contra a própria pátria. E ele sendo também publicano, ele precisava suportar o desprezo, né, de todas as pessoas que consideravam ele um impuro, um imundo. Então, sendo assim, quando ele tem a oportunidade de seguir a Jesus, ele não pensa duas vezes, ele larga tudo. Ele larga a alfândega e ele vai seguir a Jesus. Ele mesmo se demite, porque ele estava ali suportando aquilo ali, mas ao mesmo tempo ele queria uma oportunidade, uma chance para ele se livrar daquela situação. Mas por outro lado, ele corria um grande risco, porque ele não poderia mais voltar nem para ser um publicano, porque ele não seria mais aceito, e ele também não seria mais aceito nem no templo, porque a mensagem de Jesus, ela não era bem vista e nem recebida pelos fariseus, pelos saduceus, pela alta elite do templo. Então, no momento que ele deixa a alfândega para seguir a Jesus, ele está fazendo uma ruptura. Ele está ali se libertando de uma profissão que ele tinha, para agora ele seguir para uma vocação. Por isso que a Bíblia nos diz, né, a vocação de Mateus, porque de Levi, ele agora vai ser chamado de Mateus, que no hebraico é Matitiahua, ou seja, presente de Yahuwah, ou de Yahvé, presente de Deus. Então Mateus é uma nova criatura agora, é uma nova vida, e com isso toda esta ruptura que ele faz, ele foi um exemplo, tanto para Zaqueu. Tanto é que depois Zaqueu, sabendo do que tinha acontecido com Mateus, ele vai aceitar o Messias, ele também vai ter um encontro com Jesus. Então, o que a gente consegue entender aqui? De um homem corrupto, de um homem que exercia uma profissão imunda, né, trabalhava para o Império Romano, agora ele deixa de fazer isto para ele ter um encontro com Cristo e assim ele ser um discípulo, para depois ele se tornar um apóstolo.
Depois, né, da ascensão de Jesus, lá no livro de Atos, nós não temos mais o conhecimento sobre Mateus. Há duas vertentes que nos dizem que uns falam, né, que Mateus fundou igrejas na região da Etiópia, né? Outros falam que ele foi para a Grécia, né, para pregar, mas enfim, o que nós temos de conhecimento é o que Eusébio de Cesareia, que foi um historiador também muito antigo, ele nos diz que Mateus, ele fundou igrejas, ele pregou o evangelho e foi encontrado também na Grécia um evangelho com a sua assinatura, né, com a assinatura de Mateus. E nós vamos encontrar aqui algo muito especial da parte de Mateus, que é a sua humildade, né, de como ele escreve sobre Jesus aqui no seu evangelho, de como ele fala sobre Jesus. Ele fala também da sua vocação, como ele foi chamado, né? E ele não esconde, né, toda aquela sujeira, aquela ignorância que ele vivia, mas ele mostra como Jesus transformou a vida dele. E lembrando também que Mateus, ele depois faz um banquete e convida Jesus, convida os outros publicanos também para ter uma conversa com Jesus, para que Jesus também anunciasse a mensagem de salvação para eles. E assim eles também aceitarem o Messias. Mas, mesmo assim, né, os outros evangelhos nos contam esta história deste banquete, de como ele também abriu as portas para Jesus também pregar aos seus antigos colegas, aos seus antigos parceiros de profissão. E assim, então, nós podemos ver, né, como o arrependimento de uma pessoa pode render muitos frutos para a glória de Deus. Mas para nós fecharmos aqui este vídeo, a minha pergunta é o seguinte: de repente você está nesta situação de Mateus, cometendo crimes, pecados, iniquidades, você está afastado de Deus, blasfemou contra Deus, errou o caminho e está hoje, neste momento, suportando o desprezo do estigma da humilhação de viver longe da presença de Deus. Mas Jesus, ele hoje está te chamando para você viver um novo tempo com ele. E não é um tempo que você vai viver apenas com bênçãos materiais, de você se livrar da situação que você está vivendo, mas muito mais do que isso, ele quer fazer uma ruptura. Ele quer te dar uma nova vida. Aquilo que você tem sido até agora, cheio de pecado, de iniquidade, está suportando o desprezo do estigma de uma pessoa pecadora que não consegue viver de acordo com a vontade de Deus. Mas hoje Jesus está te chamando, assim como chamou Mateus: vem e segue-me. E ele quer fazer você também um seguidor dele. Não apenas um seguidor de carteirinha que coloca uma camiseta escrito Jesus, que usa uma roupa de crente, uma aparência de crente. Não, ele quer fazer você um discípulo para você aprender com ele. Quer fazer uma ruptura do Levi de antes para o novo Mateus, para você receber os presentes que o Senhor tem para te dar. E o maior presente é a vida eterna. Que Deus te abençoe e fique na paz e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo.